Aos 19 anos, ela foi obrigada a casar com um fazendeiro pobre por causa de uma dívida que nem era dela. Mas o que ele fez na primeira noite deixou toda a vila sem palavras. E quando descobriram a verdade, ninguém conseguia acreditar. O inverno tinha chegado cedo naquele ano, trazendo consigo um frio que mordia a pele e um vento que atravessava as paredes de madeira velha como se fossem feitas de papel. Clara Mendes acordava todos os dias antes do sol nascer. Não porque quisesse, mas porque, se não o fizesse, os gritos de Alberto Mendes a tirariam da cama de forma muito mais dolorosa. Ela tinha apenas 19 anos, mas suas mãos contavam outra história. Eram mãos de quem conhecia trabalho pesado, calos grossos nas palmas, unhas quebradas e manchadas de terra. Desde que sua mãe havia morrido 3 anos atrás, vítima de uma febre que durou apenas 5 dias, Clara se tornara menos filha e mais serva na própria casa. Alberto não era seu pai de sangue, era o segundo marido da mãe, um homem que ela havia escolhido mais por necessidade do que por amor. Quando estava viva, ele ao menos fingia alguma decência. Bebia sim, mas não todos os dias. Gritava, mas não com tanta frequência. Depois que ela se foi, o homem desmoronou como uma casa abandonada. A bebida se tornou sua companheira mais fiel e Clara, seu alvo mais fácil. Naquela manhã específica, enquanto Clara lavava roupa no tanque gelado atrás da casa, seus dedos estavam tão dormentes que mal conseguia segurar o sabão. A água estava tão fria que parecia queimar, e ela precisava parar a cada poucos minutos para soprar nas mãos e tentar trazer de volta alguma sensação. Foi quando ouviu as batidas na porta da frente. 3 pancadas fortes, firmes, do tipo que não esperava ser ignorado. Clara enxugou as mãos no avental encharcado e caminhou até a sala. Alberto já estava lá, cambaleando ligeiramente, mesmo sendo apenas meio da manhã. Ele abriu a porta com um gesto brusco, e do lado de fora estava um homem que Clara reconheceu vagamente. Miguel Torres. Ela o tinha visto algumas vezes na vila, sempre com 2 crianças pequenas agarradas às suas pernas, sempre com uma expressão cansada no rosto. Miguel tirou o chapéu, um gesto de respeito que parecia deslocado diante da figura desleixada de Alberto. O fazendeiro era alto, ombros largos de quem passava os dias trabalhando na terra, mas havia algo gentil na forma, como segurava o chapéu, como se estivesse entrando numa igreja e não na casa de um devedor. A conversa começou civilizada. Miguel estava ali para cobrar um empréstimo que Alberto havia pedido há mais de 1 ano. O dinheiro tinha sido para comprar sementes e ferramentas, promessas de uma colheita que nunca veio. Alberto tinha bebido metade do dinheiro e perdido a outra metade em apostas. Agora Miguel precisava daquele valor de volta. Não porque fosse rico, mas porque estava desesperado. Clara ficou parada perto da porta da cozinha, tentando ser invisível, como sempre fazia quando havia visitas. Mas suas orelhas estavam atentas, e seu coração começou a bater mais rápido quando percebeu o tom da conversa mudando. Alberto estava ficando agressivo, como sempre ficava quando era confrontado com suas próprias falhas. Foi quando tudo mudou. Alberto olhou para Clara, e havia algo nos olhos dele que a fez recuar instintivamente. Era um brilho perigoso, aquele que aparecia quando ele tinha uma ideia que considerava genial, mas que geralmente significava problema para ela. Ele a puxou pelo braço, com mais força do que o necessário, e a trouxe para o centro da sala. Clara sentiu o rosto esquentar de vergonha e medo. Miguel franziu a testa, claramente desconfortável com a situação. E então, Alberto disse as palavras que mudariam a vida de Clara para sempre. Ele ofereceu a enteada como pagamento da dívida, não como empregada temporária, não como ajudante, como esposa. Ele literalmente a entregou como se fosse um objeto, uma propriedade que poderia ser trocada, vendida, descartada.
Clara sentiu o chão fugir debaixo dos pés. Seu primeiro instinto foi correr. Mas para onde? Ela não tinha família, não tinha dinheiro, não tinha lugar para ir. A vila inteira a conhecia como a enteada do bêbado Alberto. Quem a acolheria? Miguel ficou em silêncio por um longo momento, e nesse silêncio, Clara pode ver sua vida inteira desmoronando. Ela tinha sonhos, pequenos e simples, mas eram seus. Sonhava em ter uma casinha própria um dia, talvez encontrar um homem bom que a tratasse com carinho, ter filhos que ela pudesse amar e proteger de forma que sua mãe não conseguiu protegê-la. Agora, tudo isso estava sendo arrancado dela por causa de uma dívida que nem sequer era sua. Mas então, Miguel fez algo inesperado. Ele não olhou para Clara como os outros homens da vila às vezes olhavam, com aquele interesse que a fazia querer se cobrir. Ele olhou para ela com algo diferente, compaixão, reconhecimento. Ela não sabia definir, mas viu quando ele notou os machucados em seus braços, parcialmente cobertos pela manga do vestido velho. Viu quando ele percebeu o quanto ela estava magra, quase transparente. Viu quando ele entendeu que deixá-la ali seria condená-la a uma morte lenta e dolorosa. Miguel respirou fundo e acenou com a cabeça. Ele aceitou, mas suas palavras foram cuidadosamente escolhidas. Ele não disse que aceitava Clara como pagamento. Ele disse que a levaria embora dali e que consideraria a dívida quitada. A diferença era sutil, mas importante. Ele não estava comprando uma esposa, estava resgatando uma pessoa. Se você está chegando aqui no canal agora, venha fazer parte dessa família. Se inscreva para não perder nenhuma história como essa. É gratuito e você ajuda a fortalecer essa comunidade de pessoas que adoram histórias emocionantes. Escreva também nos comentários de onde você nos ouve. Nós adoramos saber até onde nossas histórias chegam. Clara foi buscar suas poucas posses. Uma muda de roupa, um pente que tinha sido de sua mãe, um chale remendado. Tudo cabia num saco de pano pequeno. Quando voltou para a sala, Alberto já estava de costas, contando as moedas que Miguel havia deixado sobre a mesa como formalidade. Ele nem se despediu dela. Miguel ajudou Clara a subir na carroça. Ela se sentou no banco de madeira, segurando seu pequeno saco de pertences contra o peito, como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. A viagem até a fazenda de Miguel foi feita em silêncio quase absoluto. O único som era o rangido das rodas na estrada de terra e o ocasional relinchar do cavalo velho que puxava a carroça. Clara aproveitou o silêncio para observar o homem ao seu lado. Miguel mantinha os olhos fixos na estrada, as rédeas seguras em suas mãos calejadas. Ele tinha rugas ao redor dos olhos, marcas de quem passava muito tempo sob o sol. Seus ombros estavam curvados, não de velhice, mas de cansaço. Era o tipo de cansaço que não desaparecia com uma noite de sono, mas sim o peso de responsabilidades que se acumulavam dia após dia. Quando finalmente chegaram à propriedade, Clara sentiu um aperto no peito. A casa era pequena, muito menor do que ela esperava. As paredes eram de madeira velha, com frestas por onde o vento certamente entrava. O telhado tinha remendos visíveis, pedaços de lata pregados sobre buracos. Havia uma pequena horta ao lado, com vegetais que lutavam para crescer na terra pobre. Algumas galinhas ciscavam pelo quintal, magras e espalhadas. Tudo ali gritava pobreza, mas era uma pobreza diferente da casa de Alberto. Aqui havia ordem, cuidado, dignidade. Miguel desceu da carroça e estendeu a mão para ajudá-la. Clara aceitou, sentindo a firmeza daquela mão grande e áspera. Assim que seus pés tocaram o chão, a porta da casa se abriu e duas crianças apareceram. O menino era mais velho, talvez 8 anos, com cabelos escuros despenteados e olhos desconfiados. Ele ficou parado na soleira da porta, observando Clara como se ela fosse uma intrusa.
A menina era menor, não devia ter mais que 5 anos. Estava meio escondida atrás do irmão, apenas metade do rostinho redondo visível, olhos grandes e assustados, fixos naquela mulher estranha que o pai havia trazido para casa. Miguel colocou a mão no ombro de Clara, um gesto que parecia mais de apresentação do que de posse. Sua voz era suave quando falou com os filhos. Crianças, essa é a Clara. Ela vai morar aqui com a gente agora. O menino, Pedro, cruzou os braços. Seu queixo estava empinado num gesto de desafio silencioso. A pequena Rosa apenas apertou mais forte a saia do irmão, seus olhinhos enchendo-se de lágrimas que ela tentava conter. Clara sentiu vontade de se ajoelhar ali mesmo e chorar. Ela não sabia como cuidar de crianças, mal tinha conseguido cuidar de si mesma nos últimos anos. Como poderia ser responsável por 2 vidas tão frágeis, tão obviamente machucadas pela perda que tinham sofrido? Miguel conduziu Clara para dentro da casa. O interior era ainda mais modesto que o exterior. Havia uma sala pequena com uma mesa de madeira e 4 cadeiras desiguais. Um fogão a lenha ocupava um canto, com panelas penduradas em ganchos na parede. 2 portas levavam a quartos minúsculos. Tudo estava limpo, mas havia uma sensação de abandono, como se a casa estivesse apenas existindo, não vivendo. Foi então que Miguel fez algo que mudou completamente o que Clara esperava daquela noite. Ele a levou até um dos quartos pequenos, onde havia uma cama estreita coberta com um cobertor remendado, mas limpo. Ele colocou o saco de Clara sobre a cama e se virou para ela. Esse vai ser seu quarto. As crianças dormem no outro quarto e eu durmo num colchão na sala. A voz dele era firme, mas gentil. Clara, eu quero deixar uma coisa muito clara. Você não é minha propriedade. Eu não te comprei. Eu apenas te tirei de uma situação ruim e te trouxe para uma situação que espero seja melhor. Clara piscou confusa. Miguel continuou, escolhendo cada palavra com cuidado. Eu sei o que o povo da vila vai pensar. Sei o que vão falar. Mas o que acontece aqui dentro dessa casa é assunto nosso. Eu não vou te tocar. Não vou exigir nada de você que você não queira dar. Você vai ter seu espaço, sua privacidade, sua dignidade. Se um dia, no futuro, você quiser que isso seja um casamento de verdade, vai ser sua escolha. Mas, por enquanto, você é apenas alguém que precisa de um lugar seguro para viver. E eu sou alguém que precisa de ajuda para cuidar dessas crianças. Podemos fazer um acordo justo, sem ninguém ser forçado a nada. As palavras de Miguel ecoaram na cabeça de Clara como um sino. Ela tinha se preparado para o pior. Tinha se convencido de que aquela noite seria horrível, que teria que suportar coisas que preferiria esquecer. E agora esse homem, esse fazendeiro pobre que a vila inteira provavelmente achava que tinha feito um bom negócio, estava prometendo respeito, estava oferecendo escolha. As lágrimas vieram sem aviso. Clara cobriu o rosto com as mãos e chorou, não de tristeza, mas de um alívio tão profundo que doía. Eram anos de tensão, de medo, de nunca saber quando viria o próximo golpe, o próximo grito, a próxima humilhação. E agora, pela primeira vez desde que sua mãe morrera, alguém estava dizendo que ela tinha valor como pessoa. Miguel ficou ali parado, claramente desconfortável com as lágrimas, mas sem saber o que fazer. Finalmente, ele apenas disse com voz baixa: "Descansa um pouco, depois a gente come alguma coisa." E saiu do quarto, fechando a porta suavemente atrás de si. Clara se sentou na cama, ainda segurando o rosto com as mãos. Através da porta fina, ela podia ouvir Miguel conversando baixinho com as crianças na sala. Pedro perguntou algo que ela não conseguiu entender completamente, e Miguel respondeu com paciência. Rosa não disse nada, mas Clara ouviu o som de passinhos pequenos correndo de volta para o outro quarto.
Ela olhou ao redor do quartinho que agora era seu. Havia uma janela pequena com uma cortina desbotada, um gancho na parede para pendurar roupas e uma bacia de água limpa sobre um banquinho. Não era muito, mas era infinitamente mais do que ela tinha em casa de Alberto. Ali, ela tinha privacidade. Tinha uma porta que podia fechar. Tinha a promessa de que seu corpo era seu, que suas escolhas importavam. Pela primeira vez em 3 longos anos, Clara se deitou numa cama e não sentiu medo do que a manhã seguinte poderia trazer. Seus olhos se fecharam pesadamente e ela dormiu um sono profundo, sem sonhos, o primeiro descanso verdadeiro que tinha em tanto tempo que nem conseguia lembrar. Quando acordou, já estava escuro lá fora. Ela tinha dormido o dia inteiro. Seu estômago roncou, lembrando-a de que tinha comido apenas um pedaço de pão seco pela manhã. Com cuidado, ela abriu a porta do quarto e espiou para fora. Miguel estava sentado à mesa, remendando uma camisa à luz de uma lamparina. Ele levantou os olhos quando ela apareceu e fez um gesto para a cadeira ao lado. Separei um prato para você. Tá ali no fogão, ainda deve estar morno. Clara pegou o prato e se sentou. Era mingau simples, mas estava quente e tinha um pouco de mel por cima. Ela comeu devagar, saboreando cada colherada. Miguel continuou seu remendo e eles permaneceram assim, em silêncio confortável, 2 estranhos começando a compartilhar um espaço, cada um respeitando o território do outro. Mas o que Clara não sabia era que lá fora, na vila, a notícia do casamento tinha se espalhado como fogo em capim seco. E o que o povo estava dizendo sobre Miguel Torres e sua nova esposa jovem faria as próximas semanas muito mais complicadas do que qualquer um deles imaginava. Os primeiros dias na casa de Miguel foram os mais difíceis que Clara já tinha enfrentado, e isso dizia muito considerando os 3 anos que ela havia passado sob o teto de Alberto. A diferença era que agora ela não temia por sua segurança física, mas lutava contra algo igualmente desafiador. A sensação de ser uma intrusa, uma estranha ocupando um espaço que não lhe pertencia. Pedro deixava isso muito claro. O menino não era abertamente hostil, mas sua frieza cortava como faca. Quando Clara tentava conversar com ele, recebia apenas respostas monossilábicas. Quando ela oferecia ajuda com suas tarefas, ele recusava e fazia tudo sozinho, mesmo que levasse o dobro do tempo. Era como se ele estivesse construindo um muro invisível entre eles, tijolo por tijolo, e Clara não tinha ideia de como atravessá-lo. Rosa era diferente. A menina não era fria, mas sim completamente ausente. Ela se movia pela casa como uma sombra, nunca fazendo barulho, nunca pedindo nada. Passava horas sentada num canto, abraçada a uma boneca de pano surrada, olhando para o nada. Não respondia quando Clara falava com ela, não chorava, não sorria. Era como se parte dela tivesse morrido junto com a mãe. E o que restava era apenas um corpinho pequeno, indo através dos movimentos da vida, sem realmente viver. Miguel trabalhava de sol a sol. Ele saía antes do amanhecer para cuidar dos animais e da terra. Voltava apenas para o almoço rápido e então desaparecia novamente até o anoitecer. Clara percebia que ele estava deliberadamente dando espaço para que ela e as crianças se adaptassem uns aos outros, mas isso apenas a fazia sentir mais isolada. Ela tentava se ocupar. Limpava a casa que já estava limpa. Reorganizava panelas que não precisavam ser reorganizadas. Lavava roupas que mal estavam sujas. Qualquer coisa para se sentir útil, para justificar sua presença ali. Mas parecia que tudo que ela tocava dava errado. No terceiro dia, ela decidiu fazer o almoço. Encontrou feijão, arroz e alguns legumes na despensa. Coisas simples que ela tinha feito 1000 vezes. Mas o fogão, a lenha de Miguel, era diferente do de Alberto. Ela colocou lenha demais e o fogo ficou muito forte.
O feijão queimou no fundo da panela, deixando um cheiro acre que tomou toda a casa. O arroz ficou empapado e sem gosto. Quando Miguel voltou para comer, ele olhou para o prato e não disse nada. Comeu em silêncio, cada garfada parecendo requerer esforço. Pedro empurrou o prato para longe depois de 2 mordidas e saiu da mesa. Rosa nem tentou comer, apenas mexeu a comida com a colher. Clara sentiu o rosto queimar de vergonha. Eu sinto muito, ela sussurrou. Vou fazer melhor amanhã. Miguel apenas acenou com a cabeça e continuou comendo, mesmo que o feijão queimado claramente não estivesse bom. Aquela noite, Clara chorou em silêncio no seu quartinho, mordendo o travesseiro para abafar os soluços. Ela não conseguia nem fazer uma refeição decente. Como poderia cuidar de uma família? Mas na manhã seguinte, quando acordou, encontrou algo inesperado. Na mesa da cozinha havia um pedaço de pão fresco, ainda morno, com um pouco de manteiga do lado, um copo de leite e um pequeno papel com a letra desajeitada de Miguel. Você não é menos valiosa porque queimou o feijão. Todo mundo erra. Tenta de novo. Foi um gesto simples, mas para Clara significou o mundo. Alguém estava dizendo que seus erros não a definiam, que ela merecia outra chance. Ela comeu o pão devagar, saboreando não apenas o alimento, mas a bondade por trás dele. Naquele dia, ela decidiu explorar a casa com mais atenção. Foi quando encontrou, no fundo de um armário na cozinha, um caderno velho de capa de couro gasto. Ela o abriu e encontrou páginas e páginas de receitas escritas à mão numa letra delicada e feminina. A esposa de Miguel, a mãe de Pedro e Rosa. Clara folheou as páginas com reverência, como se estivesse segurando algo sagrado. Havia receitas de tudo: pães, bolos, ensopados, doces, e ao lado de cada uma, pequenas anotações. Pedro adora esse, Rosa pediu 2 vezes. Fazer em dias de chuva, Miguel sempre repete o prato. Eram mais do que receitas, eram memórias. Amor transformado em palavras e medidas. Uma receita em particular chamou sua atenção: bolo de fubá com goiabada. Ao lado, a anotação dizia: o preferido da Rosa. Ela come até esquecer que está triste. Clara sentiu seu coração apertar. Havia dias que Rosa não estava apenas triste, estava vazia. Ela decidiu tentar. Foi até a despensa e, para sua sorte, encontrou fubá, ovos, um pouco de leite e, milagrosamente, um pedaço pequeno de goiabada em calda. Não seria perfeito, a receita pedia mais ingredientes, mas teria que servir. Clara trabalhou com cuidado, seguindo cada instrução da receita. Dessa vez, ela alimentou o fogo aos poucos, mantendo a temperatura estável. Mexeu a massa até ficar lisinha. Quando colocou a forma no forno, ficou ali perto, vigiando, ajustando a lenha, rezando para que desse certo. O cheiro começou a se espalhar pela casa. Doce, reconfortante, caseiro. Clara viu quando Pedro passou pela cozinha. Parou, fungou o ar e franziu a testa. Ele não disse nada, mas ela percebeu que ele ficou ali perto, fingindo estar ocupado com outras coisas, mas claramente esperando para ver o que estava assando. Quando o bolo ficou pronto, Clara o tirou do forno com as mãos trêmulas. Estava perfeito. Dourado, fofo, com a goiabada derretida criando pequenas poças de doçura na superfície. Ela cortou um pedaço pequeno, colocou num prato e foi até o canto onde Rosa estava sentada com sua boneca. A menina nem olhou quando Clara se aproximou. Mas quando o prato foi colocado na frente dela, algo mudou. Rosa levantou a cabeça lentamente, olhos arregalados, fixos no bolo. Seu narizinho franzido, cheirando o ar. Sua mãe costumava fazer esse bolo para você, Clara disse suavemente. Achei a receita dela. Quis tentar fazer do jeito que ela fazia. Rosa olhou para Clara pela primeira vez desde que ela chegara. Realmente olhou, não apenas um olhar vago e distante, mas um olhar de reconhecimento, de conexão. Seus olhinhos começaram a encher de lágrimas.
Mamãe, ela sussurrou, e foi a primeira palavra que Clara a ouvira dizer. Sim, Clara respondeu, sentindo as próprias lágrimas ameaçando cair. Sua mamãe. Ela te amava muito, e ela fazia esse bolo porque queria ver você feliz. Rosa pegou o garfo com suas mãozinhas pequenas e provou um pedaço. Suas lágrimas começaram a cair, molhando suas bochechas rechonchudas. Mas então, pela primeira vez desde que sua mãe morrera, Rosa sorriu. Foi um sorriso pequeno, mas real. Ela comeu o bolo inteiro, cada migalha, e quando terminou, fez algo que pegou Clara completamente de surpresa. A menina se levantou, caminhou até Clara e subiu no seu colo, aninhando-se ali como um passarinho procurando calor. Clara a abraçou, sentindo o corpinho pequeno e macio contra o seu, e chorou silenciosamente de gratidão. Do outro lado da sala, Pedro observava tudo. Seu rosto não mostrava emoção, mas suas mãos estavam apertadas em punhos. E havia algo em seus olhos que não estava ali antes. Não era aceitação ainda, mas talvez, apenas talvez, fosse o começo da possibilidade de aceitação. Naquela noite, quando Miguel voltou para casa, encontrou Rosa dormindo no colo de Clara e Pedro comendo uma segunda fatia do bolo na mesa. Miguel olhou para Clara e ela viu surpresa em seus olhos, mas também algo mais: respeito, gratidão. Ele não disse nada, mas não precisava. Às vezes, as mudanças mais importantes acontecem em silêncio, uma migalha de bolo por vez. As semanas seguintes trouxeram uma mudança sutil, mas significativa na dinâmica da casa. Rosa começou a seguir Clara pela casa, seus passinhos pequenos sempre alguns metros atrás, observando tudo que a moça fazia com curiosidade crescente. Ela ainda não falava muito, mas sua presença constante era uma forma de comunicação em si mesma. Estava dizendo: eu confio em você, eu quero estar perto de você. Pedro continuava reservado, mas suas paredes estavam começando a rachar. Ele não recusava mais ajuda de forma tão absoluta. Quando Clara oferecia para carregar um balde pesado, ele permitia. Quando ela perguntava sobre seu dia, ele respondia com frases curtas em vez de apenas grunhidos. Eram progressos pequenos, mas para Clara, cada um deles parecia uma vitória monumental. Miguel também estava mudando, embora de formas que talvez ele mesmo não percebesse completamente. Ele começou a voltar para casa um pouco mais cedo. Não muito, apenas 15 ou 20 minutos, mas era tempo suficiente para tomar um café com Clara antes que as crianças acordassem de suas sonecas da tarde. Eles conversavam sobre coisas simples: o clima, os animais, o que precisava ser consertado na casa. Mas sob essas conversas mundanas havia uma corrente de algo mais profundo. Amizade, talvez. Companheirismo. O começo de uma conexão real. Uma tarde, Clara estava no quintal estendendo roupas no varal, quando notou algo que nunca tinha visto antes. No canto do quintal, parcialmente escondido atrás do galinheiro, havia um pequeno canteiro de flores. Jasmins. Eles estavam lutando para sobreviver. Algumas plantas já secas, outras ainda agarradas teimosamente à vida, produzindo flores brancas delicadas que exalavam um perfume doce e melancólico. Clara estava observando as flores quando Miguel apareceu atrás dela. Ele ficou ali parado por um momento antes de falar, como se estivesse decidindo quanto revelar. Ela plantou esses jasmins, ele disse finalmente, sua voz carregando um peso que não estava lá nos dias anteriores. Minha primeira esposa, Isabel. Ela adorava jasmim, dizia que o cheiro lembrava ela da infância, da casa da mãe dela. Clara virou-se para olhá-lo. Miguel estava olhando para as flores com uma expressão que misturava saudade e dor. Depois que ela se foi, continuou, eu quase deixei tudo morrer. Não conseguia olhar para essas flores sem sentir como se estivesse sendo rasgado por dentro. Mas então percebi que se eu deixasse elas morrerem,
Seria como matar a última parte dela que ainda estava viva aqui. Você deve ter amado ela muito, Clara disse suavemente. Miguel acenou com a cabeça. Amei. Ela era boa, gentil, paciente demais com um homem teimoso como eu. Ele pausou, então olhou para Clara diretamente. Mas isso não significa que não tenho gratidão pelo que você está fazendo aqui. Pelas crianças. Por mim também, eu acho. Clara sentiu o rosto esquentar. Eu não estou tentando substituir ela, disse rapidamente. Nunca seria capaz. Ela era a mãe deles, e eles vão sempre amar ela mais do que qualquer pessoa. Eu sei disso, Miguel respondeu. E é por isso que o que você está fazendo é ainda mais especial. Você não está tentando apagar as memórias dela. Você está criando um espaço ao lado delas. As crianças podem amar a memória da mãe e ainda assim ter carinho por você. Não precisa ser uma coisa ou outra. As palavras de Miguel tocaram algo profundo em Clara. Ela tinha passado tanto tempo se preocupando em não ser boa o suficiente, em não conseguir preencher o vazio deixado por Isabel, que nunca tinha considerado que talvez não precisasse preencher aquele vazio. Talvez ela apenas precisasse criar seu próprio espaço, pequeno, mas real. Naquela noite, depois que as crianças foram dormir, Clara fez algo que vinha pensando em fazer há dias. Ela pegou a lamparina e voltou para o quintal. Com cuidado, ela começou a trabalhar nos jasmins. Removeu as plantas mortas, afrouxou a terra ao redor das que ainda viviam, regou com água fresca. Não era muito, mas era um começo. Miguel a encontrou ali, suja de terra até os cotovelos, mas com um sorriso no rosto. Ele não disse nada, apenas pegou uma segunda pá e começou a ajudar. Trabalharam lado a lado sob a lua, dois quase estranhos aprendendo a cuidar de algo juntos. Se essa história está tocando seu coração, clique em Valeu Demais para apoiar esse canal. O botão Valeu Demais é uma forma de contribuir financeiramente para que mais pessoas recebam histórias como essa. É assim que conseguimos continuar trazendo histórias que emocionam e inspiram. Os dias se transformaram em semanas e as semanas em meses. Clara estava se acostumando com a rotina da fazenda. Acordava cedo, preparava o café, cuidava das galinhas, lavava roupas, remendava o que estava rasgado, cozinhava as refeições. Eram tarefas simples, mas agora elas tinham um propósito. Ela não estava apenas sobrevivendo, estava construindo algo. Pedro começou a deixá-la ajudar com suas lições. Ele estava aprendendo a ler, e Clara, que tinha sido ensinada por sua mãe antes dela morrer, passava as tardes ajudando o menino com as letras. Ele ainda era teimoso, frustrava-se facilmente, mas não a afastava mais. Às vezes, quando ele finalmente entendia uma palavra difícil, olhava para Clara com algo que quase parecia orgulho, querendo que ela visse seu sucesso. Rosa estava florescendo de formas que quebravam e consertavam o coração de Clara simultaneamente. A menina começou a falar mais, palavras simples no início, mas eventualmente frases inteiras. Ela chamava Clara de tia Clara. E embora não fosse mãe, Clara entendia que para uma criança que ainda estava de luto, aquele título carregava amor suficiente. Uma manhã, Clara acordou e encontrou algo em seu travesseiro. Uma flor de jasmim, fresca e perfumada. Ela olhou ao redor confusa e viu Rosa espiando pela porta do quarto, um sorrisinho tímido no rosto. A menina havia colocado a flor ali enquanto Clara dormia, um presente silencioso de afeto. Miguel também estava mudando. Ele começou a fazer pequenas coisas. Consertou a cadeira que rangia quando Clara se sentava nela, instalou uma prateleira no quarto dela para suas poucas coisas, trouxe flores do campo e as colocava na mesa sem dizer nada. Eram gestos pequenos, mas Clara começava a entender que para Miguel ações sempre falaram mais alto que palavras,
E Clara respondia da mesma forma. Ela remendava as roupas dele com mais cuidado, costurando pequenos detalhes decorativos que não eram necessários, mas que mostravam atenção. Ela aprendia o que ele gostava de comer e sempre fazia um pouco extra. Ela aquecia a água para ele lavar o rosto quando voltava sujo do campo, um luxo pequeno, mas significativo. Eles nunca falavam sobre o que estava acontecendo entre eles. Não havia declarações grandiosas, nenhum momento cinematográfico de confissão. Mas algo estava crescendo ali, lento e constante como as plantas do jardim. Respeito se transformava em admiração. Admiração se transformava em carinho. Carinho se transformava em algo mais profundo, mais assustador, mais real. Mas Clara não se permitia pensar muito sobre isso. Miguel tinha deixado claro desde o início que ela teria escolha, que nada seria forçado, e ela apreciava aquele respeito mais do que palavras poderiam expressar. Se algo mais deveria acontecer entre eles, aconteceria naturalmente, sem pressão, sem expectativas. Por enquanto, ela estava contente em simplesmente viver, em acordar sem medo, em passar os dias fazendo o trabalho que importava, em ir dormir sabendo que era valorizada, respeitada, talvez até amada de formas pequenas e cotidianas. Mas a paz que ela estava começando a sentir estava prestes a ser abalada, porque o mundo lá fora não esquecia. As pessoas da vila tinham opiniões, fofocas, julgamentos. E em breve, essas vozes externas invadiriam o pequeno santuário que eles estavam construindo, forçando todos a confrontarem verdades que vinham evitando. O outono chegou trazendo ventos frios e folhas que caíam das poucas árvores ao redor da propriedade. Clara já estava há quase 4 meses na casa de Miguel e a vida tinha encontrado um ritmo confortável. As crianças a aceitavam completamente agora. Pedro até começou a chamá-la de Clara em vez de senhora, um sinal de que ela havia passado de estranha, respeitada, para parte da família. Rosa não soltava sua mão quando saíam para alimentar as galinhas e frequentemente pedia para Clara trançar seu cabelo, um ritual que ambas haviam começado a valorizar. Miguel continuava trabalhando arduamente, mas agora havia leveza nele que não existia antes. Ele sorria mais. Ria das pequenas travessuras de Rosa. Até brincava com Pedro, algo que o menino admitiu que não acontecia desde antes da mãe morrer. A casa, que antes parecia apenas um abrigo contra os elementos, agora parecia um lar. Foi num desses dias de outono, quando o sol estava se pondo e pintava o céu de laranja e rosa, que a harmonia foi quebrada. Miguel tinha ido à vila para trocar alguns ovos e legumes por outros suprimentos necessários. Ele voltou mais tarde do que o usual e não estava sozinho. Um homem o acompanhava, alto e barulhento, com uma risada que ecoava pelo quintal antes mesmo de entrarem em casa. Clara o reconheceu vagamente. Tomás, um velho amigo de Miguel dos tempos em que ele ainda tinha dinheiro, quando a fazenda era próspera e Isabel ainda estava viva. Tomás tinha uma fazenda maior, alguns quilômetros adiante, e pelos padrões locais era considerado bem-sucedido. Clara estava terminando de preparar o jantar quando os 2 homens entraram. Miguel parecia desconfortável, os ombros tensos de uma forma que ela não via há semanas. Tomás, por outro lado, estava completamente à vontade, olhando ao redor da casa com uma familiaridade que beirava a invasão. Então essa é a famosa nova esposa, Tomás disse, seus olhos percorrendo Clara de uma forma que a fez querer cruzar os braços sobre o peito. Você não estava brincando, Miguel. Ela é jovem mesmo. E bonita. Você deu sorte, amigo. Clara sentiu o rosto esquentar, mas não de prazer. Havia algo na forma como Tomás falava que a fazia sentir como um objeto sendo avaliado, não uma pessoa sendo reconhecida. Miguel limpou a garganta. Tomás vai jantar com a gente. Só hoje. Ele está de passagem. Clara acenou com a cabeça e começou a colocar a mesa.
Pedro e Rosa, sentindo a tensão no ar, ficaram quietos em seu canto, observando o estranho com desconfiança. Durante o jantar, Tomás dominou a conversa. Ele falava alto, ria muito e fazia perguntas que pareciam inocentes, mas carregavam um fio de malícia. Ele perguntou a Miguel sobre como estava se ajustando ao casamento, fez comentários sobre como uma casa finalmente tem vida quando há uma mulher jovem nela, e fez piadas que faziam Clara se encolher internamente. Miguel respondia com monossílabos, claramente desconfortável, mas não interrompia o amigo, e Clara não entendia por quê. Era como se Miguel estivesse tolerando algo que não deveria tolerar, e isso a confundia e machucava de formas que ela não esperava. Depois do jantar, quando Clara estava lavando os pratos, ouviu a conversa dos dois homens na sala. Eles tinham baixado a voz, mas não o suficiente. Tomás estava fazendo o tipo de comentário que homens fazem quando acham que mulheres não estão ouvindo. Comentários sobre casamentos de conveniência, sobre as vantagens de ter uma esposa jovem, sobre noites frias e camas quentes. Clara sentiu náusea subir em sua garganta. Mas foi o que veio a seguir que realmente a destruiu. Tomás riu e disse algo sobre Miguel ter feito um bom negócio, pegando uma moça nova e bonita para cuidar da casa e das crianças. E então ele fez uma pergunta direta, crua. Então, como é? Vale a pena? A menina é grata pelo resgate? Houve um silêncio. Clara segurou a respiração, mãos imóveis na água da louça, e então Miguel falou, e suas palavras cortaram Clara como lâminas. Não é assim, Tomás. Você está pensando errado. Eu não casei com ela por desejo. Casei por compaixão, entende? Era meu dever cristão ajudar a moça. Ela não tinha para onde ir. Foi um ato de caridade, não de amor. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Clara sentiu como se o chão tivesse desaparecido debaixo dos seus pés. Suas mãos tremiam tanto que o prato que segurava escorregou de volta na água, fazendo um barulho que pareceu ecoar pela casa inteira. Caridade, compaixão, dever cristão. As palavras ricocheteavam em sua cabeça como pedras jogadas contra vidro. Então era isso? Todos esses meses, todos esses pequenos gestos, todos esses momentos que ela tinha começado a interpretar como carinho verdadeiro, eram apenas Miguel cumprindo uma obrigação moral? Ela era um projeto de caridade? Uma boa ação que ele podia se orgulhar de ter feito? Clara não conseguia respirar. O ar parecia ter ficado grosso demais para entrar em seus pulmões. Ela secou as mãos no avental com movimentos mecânicos, tentando processar o que tinha acabado de ouvir. Parte dela queria acreditar que Miguel estava apenas tentando fazer Tomás parar de fazer aqueles comentários nojentos. Mas outra parte, a parte que tinha sido rejeitada e menosprezada tantas vezes na vida, acreditava que aquelas palavras eram a verdade crua. Ela não era amada, era tolerada. Era um peso que Miguel carregava com dignidade, mas peso mesmo assim. As crianças já estavam dormindo. Tomás finalmente foi embora, sua risada barulhenta ecoando pelo quintal, mesmo enquanto se afastava. Miguel voltou para dentro e encontrou Clara ainda parada na cozinha, olhando para o nada. Clara, ele começou, mas ela levantou a mão para interrompê-lo. Estou cansada. Vou dormir. Sua voz soou estranha até para ela mesma, plana e sem vida. Miguel franziu a testa. Você tá bem? Estou ótima. Boa noite. Ela passou por ele sem olhar em seus olhos e foi para seu quarto. Fechou a porta devagar, com cuidado para não acordar as crianças. E então ficou ali parada, encostada na porta, tremendo. Caridade. A palavra ecoava sem parar. Ela tinha sido tão ingênua, tinha começado a acreditar que talvez, só talvez, ela poderia ter algo real aqui. Uma família, um lugar onde pertencia não por obrigação, mas por escolha. Amor, eventualmente, se ela fosse paciente o suficiente. Mas não. Ela era apenas mais uma boca para alimentar.
mas uma responsabilidade para um homem que já tinha responsabilidades demais. Todo aquele respeito, toda aquela gentileza, eram apenas Miguel sendo um bom cristão, fazendo o que achava certo. Não tinha nada a ver com ela como pessoa, com quem ela era, com o que ela poderia significar para ele. Clara olhou ao redor do quartinho que tinha chegado a considerar seu. Suas poucas roupas penduradas no gancho, o pente de sua mãe na prateleira que Miguel tinha instalado, a flor de jasmim seca que Rosa tinha lhe dado, agora prensada entre as páginas de um livro de orações. Tinha sido tudo tão estúpido, tão infantil, acreditar que ela poderia ter mais do que isso. Ela não chorou, não ainda. Em vez disso, com movimentos lentos e deliberados, ela começou a juntar suas coisas. Não tinha muito. Tudo o que possuía no mundo cabia no mesmo saco de pano que tinha trazido 4 meses atrás. Suas roupas, o pente, um chale que Miguel tinha comprado para ela quando o tempo esfriou, dizendo que não era certo ela passar frio. Até aquilo tinha sido caridade. Ela percebeu agora. Não um presente de afeto, mas uma necessidade prática. Clara esperou. Esperou até ouvir Miguel se deitar em seu colchão na sala. Esperou até os roncos suaves indicarem que ele estava dormindo. Esperou até ter certeza de que não haveria testemunhas para sua vergonha. Então, ela pegou seu saco e saiu do quarto. Passou pela sala nas pontas dos pés, evitando as tábuas do assoalho que rangiam. Passou pelo quarto onde Pedro e Rosa dormiam inocentemente, alheios ao fato de que a mulher que tinham começado a amar estava indo embora. Clara parou por um momento na porta deles, olhando para os rostinhos pacíficos na penumbra. Elas vão superar, Clara disse a si mesma. Elas já superaram a perda de uma mãe. Vão superar a perda de uma estranha que esteve aqui por alguns meses. E pelo menos agora, Miguel pode encontrar alguém de verdade, alguém que ele possa amar, não apenas sentir pena. Ela saiu pela porta da frente, fechando-a com cuidado para não fazer barulho. A noite estava fria, o tipo de frio que prendia a respiração e fazia os ossos doerem. Clara puxou o chale mais apertado ao redor dos ombros e começou a caminhar. Ela não tinha um plano. Não sabia para onde estava indo. A vila mais próxima ficava a horas de caminhada. Ela não tinha dinheiro, não tinha família, não tinha amigos. Mas não podia ficar. Não podia acordar todo dia sabendo que era apenas um projeto de caridade, uma boa ação na lista de virtudes de Miguel Torres. A estrada estava escura, apenas a luz fraca da lua iluminando o caminho. Clara caminhava rápido, como se a velocidade pudesse ajudá-la a fugir da dor que ameaçava consumi-la. Seus pés já começavam a doer nas botas velhas, e o frio estava penetrando através do chale fino, mas ela não diminuiu o ritmo. Foi só quando estava longe o suficiente que não podia mais ver a casa que Clara finalmente parou. Ela se apoiou numa árvore, as pernas tremendo tanto de frio quanto de exaustão emocional. E foi ali, sozinha na escuridão, que as lágrimas finalmente vieram. Ela chorou por tudo que tinha perdido, pela mãe que morrera cedo demais, pelos anos roubados sob o teto de Alberto, pelos meses na casa de Miguel, onde ela tinha se permitido sonhar com algo melhor, pelas crianças que tinha começado a amar como se fossem suas, por um homem que ela tinha começado a admirar, respeitar e talvez até amar, mas que via nela apenas uma obrigação moral. Clara chorou até não ter mais lágrimas, até sua garganta estar em carne viva e seus olhos inchados. E então, quando não havia mais nada para sair, ela simplesmente ficou ali, tremendo no frio, sem saber o que fazer a seguir. Mas o que Clara não sabia era que de volta na casa, no quarto das crianças, Rosa tinha acordado. A menina tinha ouvido a porta se fechar. Tinha corrido até a janela e visto a silhueta de Clara desaparecendo na escuridão. E agora estava de pé ao lado da cama de Miguel,
sacudindo seu ombro com urgência, lágrimas escorrendo pelo rostinho assustado. Miguel acordou com o toque insistente de mãozinhas pequenas em seu ombro. Sua mente ainda estava nebulosa de sono quando ouviu a voz de Rosa, aguda e desesperada, de uma forma que o fez sentar imediatamente. Papai, papai, acorda! A tia Clara foi embora. Ela pegou a bolsa dela e saiu. Miguel piscou, tentando processar as palavras. Foi embora? Que horas eram? Ele olhou pela janela e viu que ainda estava escuro, talvez algumas horas antes do amanhecer. Seu coração começou a bater mais rápido. Pedro apareceu na porta do quarto, esfregando os olhos. O que está acontecendo? A Clara foi embora. Rosa choramingou, agarrando-se ao braço de Miguel. Eu vi ela saindo. Por que ela foi embora, papai? Nós fizemos alguma coisa errada? A pergunta atingiu Miguel como um soco no estômago. Ele se levantou rapidamente, ainda vestindo apenas calças e uma camisa amassada. Foi até o quarto de Clara e abriu a porta. Vazio. A cama estava feita. O gancho na parede não tinha roupas. A prateleira que ele tinha instalado com tanto cuidado estava limpa. Ela realmente tinha ido embora. Miguel sentiu algo apertando em seu peito, tornando difícil respirar. Por que ela faria isso? Tudo estava indo bem. As crianças a adoravam. Ele tinha começado a depender dela de formas que nem sabia descrever. A casa parecia mais viva com ela ali. As manhãs pareciam menos pesadas. As noites menos solitárias. E então, como um relâmpago, a memória da noite anterior voltou. Tomás. A conversa. As palavras que ele tinha dito, tentando fazer o amigo parar com aqueles comentários nojentos sobre Clara. Ele tinha dito que foi caridade, não amor. Tinha dito que foi compaixão, dever cristão. Oh, não! Oh, Deus, não! Ela tinha ouvido. Clara tinha ouvido cada palavra e tinha acreditado nelas. E por que não acreditaria? Ele nunca tinha dito nada diferente. Nunca tinha tido coragem de admitir, nem para si mesmo, que em algum momento durante aqueles meses, compaixão tinha se transformado em algo muito mais profundo e assustador. Fiquem aqui, Miguel disse para as crianças, sua voz saindo mais áspera do que pretendia. Tranquem a porta, eu vou buscar ela. Mas e se você não achar? Pedro perguntou, e havia medo real em sua voz. Medo de perder outra pessoa que tinha chegado a amar. Eu vou achar, Miguel prometeu, rezando para que fosse verdade. Eu vou trazer ela de volta. Ele se vestiu rapidamente, pegou seu casaco mais pesado e saiu correndo para o estábulo. O cavalo protestou por ser acordado no meio da noite. Mas Miguel não tinha tempo para gentilezas. Ele montou sem sela, apenas com rédeas, e partiu na direção da estrada que levava à vila. A noite estava gelada, o tipo de frio que matava se você ficasse exposto por tempo demais. Clara tinha saído há quanto tempo? 1 hora? 2? Ela estava vestida adequadamente. Tinha levado comida? Água? Provavelmente não. Ela tinha saído às pressas, ferida e sem pensar claramente. Miguel cavalgou rápido, seus olhos varrendo a escuridão procurando qualquer sinal de movimento. A estrada estava deserta, apenas sombras e silêncio. Cada minuto que passava aumentava seu desespero. Ela poderia estar em qualquer lugar. Poderia ter saído da estrada, se perdido, caído, se machucado. Ele chamou seu nome. Clara! Clara, onde você está? Sua voz ecoava pela paisagem vazia, sem resposta. Então, depois do que pareceu uma eternidade, mas provavelmente foi apenas 15 minutos, ele a viu. Uma figura pequena sentada embaixo de uma árvore, imóvel. Miguel desmontou antes mesmo do cavalo parar completamente e correu até ela. Clara estava encolhida contra o tronco da árvore, braços envolvidos ao redor dos joelhos, tremendo violentamente. Seu rosto estava pálido à luz da lua, lábios com um tom azulado preocupante. Ela nem levantou a cabeça quando ele se aproximou. Clara, Miguel se ajoelhou na frente dela, tirando seu próprio casaco e envolvendo-a com ele. Clara, olha para mim.
Ela finalmente levantou os olhos, e Miguel sentiu seu coração se partir ao ver a dor ali. Não era apenas tristeza, era algo mais profundo, mais devastador. Era o olhar de alguém que tinha perdido a esperança. "Por que você veio?" ela perguntou, e sua voz estava rouca de tanto chorar. "Eu estou te liberando da sua obrigação. Você não precisa mais sentir pena de mim. Pode encontrar outra pessoa para ajudar, outro projeto de caridade." "Não," Miguel disse firmemente, pegando as mãos dela entre as suas e tentando aquecê-las. "Não é assim. Não é isso." "É sim," Clara respondeu, lágrimas frescas escorrendo por suas bochechas congeladas. "Eu ouvi você, Miguel. Ouvi o que você disse para o Tomás. Que me trouxe por compaixão. Que foi dever cristão. Que não foi por amor." Miguel fechou os olhos, amaldiçoando a si mesmo. "Eu menti." "O quê?" "Eu menti para ele. Menti porque não sabia como admitir a verdade. Nem para mim mesmo, muito menos para um idiota como o Tomás." Clara o olhou, confusão misturada com cautela em seus olhos. Miguel respirou fundo, sabendo que era hora de ser honesto, completamente honesto, pela primeira vez desde que ela chegara à sua casa. "Clara, quando eu te trouxe para casa foi compaixão, sim. Foi pena. Você tem razão nisso. Eu vi uma moça precisando de ajuda e fiz o que achei certo." Clara fez menção de se afastar, mas ele segurou suas mãos mais firme. "Mas escuta," ele continuou, sua voz carregada de urgência. "Isso mudou. Não sei quando exatamente. Talvez foi quando você fez aquele bolo para Rosa, ou quando você começou a ajudar Pedro com as lições. Ou talvez foi uma das 1000 vezes que você colocou chá quente na mesa sem eu pedir. Mas mudou. Mudou como?" Clara sussurrou. "Eu acordo de manhã e a primeira coisa que penso é se você dormiu bem," Miguel disse, as palavras saindo rápidas agora, como se ele tivesse medo de perder a coragem se parasse. "Eu volto do campo pensando se você vai sorrir quando eu entrar pela porta. Eu deito na cama de noite e fico pensando em você no quarto ao lado, tão perto, mas tão longe, e eu quero ter o direito de estar perto de você. De verdade." Clara estava ouvindo agora, realmente ouvindo, seu corpo ainda tremendo, mas não mais tentando se afastar. "Eu penso nas suas mãos quando você trança o cabelo da Rosa," Miguel continuou. "Eu penso em como você cantarola quando está cozinhando, mesmo quando acha que ninguém está ouvindo. Eu penso em como você olha para mim às vezes, e eu me pergunto se você sente o mesmo que eu, ou se estou vendo coisas que não existem porque quero tanto que existam." "E o que você sente?" Clara perguntou, sua voz tão baixa que mal era audível. Miguel segurou o rosto dela entre suas mãos, olhando diretamente em seus olhos. "Eu não sei como chamar isso. Nunca fui bom com palavras. Mas eu sei que quando você não está lá, a casa parece vazia mesmo com as crianças lá. Eu sei que você fez meu coração voltar a bater depois de anos apenas existindo. Eu sei que não quero você lá por obrigação ou caridade. Eu quero você lá porque não consigo mais imaginar uma vida sem você nela." As lágrimas de Clara continuavam caindo, mas agora eram diferentes. Não eram lágrimas de dor, mas de algo mais complicado, uma mistura de alívio e medo e esperança. "Você não pode dizer essas coisas e não pensar de verdade," ela sussurrou. "Não é justo. Eu penso de verdade," Miguel disse. "Cada palavra. E eu sinto muito, do fundo do meu coração, por não ter dito isso antes. Por ter deixado você pensar que você era menos importante para mim do que realmente é." Ele puxou Clara para seus braços e ela foi, seu corpo finalmente parando de resistir. Ela enterrou o rosto no peito dele e chorou. E Miguel a segurou como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. Porque era. Ele tinha demorado tempo demais para perceber, mas agora que percebia, não ia deixá-la ir. "As crianças te amam," Miguel disse suavemente contra o cabelo dela. "Rosa acordou me procurando porque te viu indo embora. Ela estava apavorada.
Pedro também. Eles precisam de você. E ele fez uma pausa, então acrescentou mais baixo. Eu também preciso. Clara se afastou um pouco para olhar para ele. De verdade? De verdade, Miguel confirmou. E eu não estou pedindo que você me ame de volta. Sei que ainda é cedo, que você ainda está se acostumando com tudo. Mas não vá embora, Clara. Não por causa das palavras estúpidas que eu disse. Fica. Por favor. Clara olhou para ele por um longo momento, procurando em seus olhos qualquer sinal de falsidade, mas tudo o que viu foi sinceridade crua e vulnerabilidade. Este homem, este fazendeiro forte e orgulhoso, estava se abrindo completamente para ela, oferecendo seu coração mesmo sabendo que ela poderia rejeitá-lo. E Clara percebeu ali mesmo, sob aquela árvore gelada, no meio da noite, que ela também tinha algo para admitir. Eu já te amo, ela disse, e as palavras saíram tão naturalmente como respirar. Acho que comecei a te amar quando você me deu aquela primeira escolha. Quando você disse que eu não era sua propriedade. Ninguém nunca me tratou assim antes. Miguel fechou os olhos e Clara viu uma lágrima solitária escorrer por seu rosto. Então vem para casa, ele disse. Vem para casa comigo. Clara acenou com a cabeça. Vou, ela sussurrou. Vou para casa. A viagem de volta para a fazenda foi diferente da viagem de ida meses atrás. Desta vez, Clara estava sentada na frente de Miguel no cavalo, envolvida em seu casaco, seu corpo pressionado contra o dele para se manter aquecida. Os braços de Miguel a seguravam firmemente, não apenas para mantê-la segura na sela, mas como se ele temesse que ela pudesse desaparecer se ele afrouxasse o aperto. Eles não falaram durante o caminho. Não precisavam. Algumas coisas eram importantes demais para palavras, e o silêncio entre eles agora não era desconfortável, mas sim carregado de promessas não ditas e entendimentos recém-descobertos. Quando chegaram à casa, o sol estava começando a pintar o horizonte de rosa e dourado. Miguel ajudou Clara a descer do cavalo, suas mãos demorando em sua cintura por um momento mais longo do que o necessário. Ela olhou para ele e algo passou entre eles, uma conexão elétrica que fez ambos recuarem ligeiramente, como se tivessem tocado algo muito quente. Antes que pudessem dizer qualquer coisa, a porta da casa se abriu violentamente. Rosa saiu correndo, seus pezinhos descalços voando sobre o chão frio e se jogou nos braços de Clara com tal força que quase a derrubou. Você voltou! Você voltou! A menina chorava, agarrando-se a Clara como se sua vida dependesse disso. Eu pensei que você tinha ido embora para sempre como a mamãe. Clara se ajoelhou, puxando Rosa para um abraço apertado. Não, meu amor, eu não vou embora. Eu prometo, eu vou ficar aqui com você. Pedro apareceu na porta, tentando parecer mais calmo e controlado. Mas seus olhos vermelhos denunciavam que ele também tinha chorado. Ele olhou para Clara, então para Miguel, então de volta para Clara. Você vai ficar mesmo? Ele perguntou. E havia tanto medo em sua voz, tanto medo de acreditar e ser decepcionado novamente. Vou ficar, Clara confirmou, estendendo uma mão para ele. Pedro hesitou por apenas um segundo, antes de correr e se juntar ao abraço. Clara segurou ambas as crianças, sentindo o peso e o calor dos corpos pequenos contra o seu, e soube que esta era uma das razões pelas quais ela não podia ter ido embora. Estas crianças precisavam dela, e ela descobriu com alguma surpresa que precisava delas também. Miguel observava a cena com uma expressão que misturava alívio e algo mais profundo. Quando os olhos dele encontraram os de Clara por cima das cabeças das crianças, ela viu gratidão ali, mas também medo. Medo de que este momento fosse temporário, que a frágil paz que tinham encontrado pudesse se desfazer tão facilmente quanto quase tinha se desfeito na noite anterior. Mas então Clara sorriu para ele, um sorriso pequeno, mas real, e acenou com a cabeça. Era uma promessa silenciosa.
Eu estou aqui. Eu escolho estar aqui e não vou fugir de novo. Os dias seguintes trouxeram uma mudança sutil, mas significativa na dinâmica da casa. Era como se a quase perda tivesse removido as últimas barreiras invisíveis entre eles. Miguel começou a participar mais da vida doméstica. Ele ajudava Clara com tarefas que antes deixava completamente para ela, não porque ela precisasse da ajuda, mas porque queria estar perto dela. Eles cozinhavam juntos, lavavam louça lado a lado, trabalhavam no jardim enquanto as crianças brincavam nas proximidades. E conversavam. Pela primeira vez, realmente conversavam. Miguel contou sobre Isabel, não com a dor aguda de antes, mas com uma saudade suave e respeitosa. Ele falou sobre como tinha sido bom ser amado por ela, mas também sobre como tinha sido assustador, porque amor significava vulnerabilidade, e vulnerabilidade significava que você poderia ser destruído. Clara contou sobre sua mãe, sobre os anos felizes antes dela ficar doente, sobre os anos difíceis depois com Alberto. Ela falou sobre como tinha se sentido invisível por tanto tempo, como se não importasse se existia ou não. E como, pela primeira vez, desde que sua mãe morrera, ela estava começando a sentir que sua existência tinha valor. Eles não falaram sobre amor novamente. Não precisavam. O amor estava ali, crescendo silenciosamente entre eles, como as plantas no jardim que cuidavam juntos. Estava nas formas, como Miguel sempre servia o melhor pedaço de carne para Clara no jantar. Estava em como Clara remendava as roupas dele com pontos extras cuidadosos que não eram necessários, mas mostravam atenção. Estava em como eles começaram a se sentar mais perto um do outro à noite, não tocando, mas conscientes da proximidade do outro, de uma forma que fazia o ar parecer carregado de eletricidade. Foi algumas semanas depois da noite em que Clara quase foi embora que o acidente aconteceu. Era um dia típico de trabalho. Miguel estava no campo, consertando uma cerca que tinha caído durante uma tempestade recente. Clara estava em casa fazendo pão, e as crianças tinham permissão para brincar no quintal, desde que ficassem onde ela pudesse vê-los. Pedro tinha encontrado um galho comprido e estava fingindo que era uma espada, lutando contra inimigos imaginários. Rosa o observava, rindo das caretas dramáticas que o irmão fazia. Tudo estava normal, tranquilo, seguro, até que não estava. Clara ouviu o grito primeiro. Não o tipo de grito de brincadeira que as crianças faziam o tempo todo, mas um grito de verdadeiro terror. Ela largou a massa que estava sovando e correu para fora, seu coração já disparado antes mesmo de ver o que tinha acontecido. Pedro tinha decidido escalar uma das árvores mais altas do quintal, aquela que Miguel tinha dito várias vezes para ele não subir. Mas meninos de 8 anos raramente ouvem avisos, especialmente quando estão buscando aventura. Ele tinha subido alto, muito alto, e então um galho tinha quebrado sob seu peso. Quando Clara chegou, Pedro estava no chão aos pés da árvore, segurando o tornozelo e gritando de dor. Rosa estava ao lado dele, chorando histericamente, e havia sangue. Não muito, mas o suficiente para deixar Clara apavorada. Pedro! Ela caiu de joelhos ao lado dele, suas mãos tremendo enquanto tentava avaliar os danos. Onde dói? Me mostra onde dói. Meu pé, Pedro choramingou, lágrimas descendo por suas bochechas sujas. Doí muito, tia Clara. Doí muito. Clara olhou para o tornozelo e sentiu náusea. Estava inchando rapidamente e estava em um ângulo que não parecia certo. Torcido, talvez quebrado. E ele tinha um corte feio no braço, provavelmente de raspar em um galho no caminho para baixo. Rosa, ela disse, tentando manter a voz calma mesmo que estivesse apavorada por dentro, corre até o campo e chama seu pai. Rápido! Rosa saiu correndo, seus gritos de papai, papai, ecoando pelo quintal. Clara voltou sua atenção para Pedro, removendo seu xale e usando-o para pressionar contra o corte no braço dele, tentando parar o sangramento.
Você vai ficar bem, ela disse. Tanto para Pedro quanto para si mesma. Seu pai já vem, você vai ficar bem. Mas por dentro, Clara estava aterrorizada. E se o tornozelo estivesse realmente quebrado? E se houvesse outros ferimentos que ela não podia ver? E se ela tinha deixado as crianças brincarem sem supervisão suficiente e agora Pedro estava machucado por causa da negligência dela? Miguel apareceu em minutos, correndo tão rápido que estava sem fôlego quando chegou. Ele avaliou a situação rapidamente, sua expressão mudando de pânico para determinação focada. Vou buscar ele disse. Clara, prepara uma cama dentro de casa. Vamos precisar de água limpa, panos, e se tiver alguma bebida forte, isso também. Clara acenou e correu para dentro, movendo-se no piloto automático. Preparou tudo que Miguel tinha pedido, suas mãos tremendo, mas funcionais. Quando Miguel carregou Pedro para dentro e o deitou cuidadosamente na cama, Clara já estava lá com tudo pronto. O que veio a seguir foram horas de trabalho cuidadoso. Miguel tinha alguma experiência com ferimentos de fazenda e ele limpou e enfaixou o corte no braço de Pedro com mãos surpreendentemente gentis. O tornozelo era mais complicado. Estava definitivamente torcido, talvez fraturado. Eles fizeram uma tala improvisada e elevaram o pé. E Miguel deu a Pedro um pouco de cachaça diluída em água para ajudar com a dor. Durante tudo isso, Clara segurou a mão de Pedro, sussurrando palavras de conforto, limpando seu rosto suado com um pano frio. Rosa estava encolhida no canto, segurando sua boneca e observando com olhos enormes e assustados. Quando finalmente Pedro adormeceu, exausto pela dor e pela bebida, Miguel e Clara se entreolharam por cima da cama. Ambos estavam exaustos, cobertos de sangue e suor, mas havia algo novo nos olhos deles. Eles tinham enfrentado uma crise juntos, tinham trabalhado como uma equipe perfeita sem precisar de palavras, cada um sabendo instintivamente o que o outro precisava. Você foi incrível, Miguel disse baixinho. Clara balançou a cabeça. Eu deixei ele se machucar. Eu deveria ter estado vigiando melhor. Meninos sobem em árvores, Miguel respondeu. É o que eles fazem. Você não pode estar em todo lugar ao mesmo tempo, mas quando ele precisou de você, você estava lá. É isso que importa. Mas havia mais acontecendo, e ambos sabiam. Porque enquanto cuidavam de Pedro, algo tinha mudado. Eles não eram mais duas pessoas separadas morando na mesma casa. Eram parceiros, eram família, e o que viria a seguir só tornaria isso mais claro. Pedro se recuperou nas semanas seguintes, mas o acidente havia deixado marcas mais profundas do que apenas o tornozelo machucado. O menino, que tinha começado a se abrir, agora estava grudado em Clara, de uma forma que ele nunca tinha estado antes. Ele queria que ela ficasse ao lado dele enquanto ele descansava. Queria que ela contasse histórias. Queria sua mão segurando a dele quando a dor ficava muito forte durante a noite. E Clara estava lá, sempre. Ela mal dormia, acordando a cada poucas horas para verificar se Pedro estava confortável, se precisava de água, se a dor tinha voltado. Miguel tentava ajudar, mas era Clara que Pedro chamava. Clara que ele queria. Foi numa dessas noites quando Clara estava sentada ao lado da cama de Pedro, cantarolando baixinho uma canção que sua mãe costumava cantar para ela, que Pedro disse algo que mudou tudo. Tia Clara? Ele sussurrou no escuro. Sim, meu amor. Você pode me chamar de filho? Clara sentiu as lágrimas subirem imediatamente. O quê? Pedro se virou para olhá-la, seus olhos brilhando na luz fraca da lamparina. É que você cuida de mim como uma mãe cuida. E eu sei que você não é minha mãe de verdade. E eu ainda amo minha mãe que morreu, mas eu acho que talvez um menino pode ter duas mães, uma no céu e uma aqui. E se você quiser, eu gostaria que você fosse minha segunda mãe. Clara não conseguiu segurar as lágrimas. Elas caíram livremente enquanto ela segurava a mão pequena de Pedro entre as suas. Eu adoraria, ela sussurrou,
Seria a maior honra da minha vida. Então eu posso te chamar de mãe? Não tia Clara, mas só mãe? Pode, Clara disse, sua voz embargada. Pode me chamar do que quiser, meu filho. Pedro sorriu, um sorriso grande e aliviado, e fechou os olhos. Dentro de minutos, ele estava dormindo pacificamente, mas desta vez segurando a mão de Clara como se fosse uma âncora. Clara ficou ali sentada por muito tempo depois, observando o rostinho tranquilo de Pedro, mal acreditando no presente que ele tinha acabado de lhe dar. Mãe. Ela era mãe agora. Não por sangue, não por obrigação, mas por escolha mútua e amor verdadeiro. Quando finalmente saiu do quarto, encontrou Miguel esperando na sala. Pela expressão em seu rosto, ela percebeu que ele tinha ouvido tudo. Não havia porta entre os cômodos, apenas uma cortina fina, e as palavras de Pedro tinham sido altas o suficiente para atravessá-la. Ele te chamou de mãe, Miguel disse, e havia tanto em sua voz. Orgulho, gratidão, algo mais que Clara não conseguia identificar completamente. Ele pediu permissão, Clara respondeu, ainda processando o que tinha acontecido. Disse que um menino pode ter duas mães. Pode sim, Miguel concordou, e ele escolheu bem. Você é uma mãe maravilhosa para eles, Clara. Melhor do que eu poderia ter esperado quando te trouxe para cá. Eles ficaram ali parados, olhando um para o outro através da sala mal iluminada. Havia tanta coisa que Clara queria dizer, mas as palavras pareciam inadequadas para expressar a profundidade do que sentia. Foi Miguel quem finalmente fechou a distância entre eles. Ele caminhou até ela devagar, dando-lhe tempo para se afastar se quisesse. Mas Clara não se afastou. Ficou parada, coração batendo forte, enquanto ele se aproximava até estar bem na frente dela, tão perto que ela podia sentir o calor de seu corpo. Clara, ele disse suavemente, posso te beijar? Era tão característico dele, Clara pensou. Mesmo agora, depois de tudo que tinham passado juntos, depois de todas as confissões e promessas, ele ainda pedia permissão. Ainda respeitava o direito dela de escolher. Sim, ela sussurrou. Pode. O beijo foi suave, quase hesitante no início. Os lábios de Miguel tocaram os dela com uma gentileza que fez o coração de Clara derreter. Mas então ela respondeu, suas mãos subindo para segurar o rosto dele, e o beijo se aprofundou, tornando-se algo mais intenso, mais desesperado, como se ambos estivessem tentando recuperar todo o tempo perdido em que tinham negado o que sentiam. Quando finalmente se separaram, ambos estavam sem fôlego. Miguel apoiou sua testa contra a de Clara, seus braços ao redor da cintura dela, segurando-a como se ela fosse preciosa e frágil. Eu te amo, ele disse. E desta vez não havia hesitação, nenhuma ambiguidade. Eu te amo, Clara. Não por obrigação, não por caridade. Eu te amo porque você é você, porque você fez esta casa voltar a ser um lar, porque você trouxe luz para lugares em mim que estavam escuros há tanto tempo que eu tinha esquecido que podiam brilhar. Eu também te amo, Clara respondeu, lágrimas de felicidade escorrendo por seu rosto. Eu te amo tanto que às vezes não sei o que fazer com tudo isso que sinto. Eles ficaram ali abraçados por um longo tempo, balançando suavemente no silêncio da noite, dois sobreviventes que tinham encontrado refúgio um no outro. Nas semanas que se seguiram, a vida na fazenda floresceu de formas que ninguém teria imaginado possíveis meses atrás. Pedro se recuperou completamente, embora agora fosse mais cuidadoso ao subir em árvores. Rosa começou a chamar Clara de mãe também, seguindo o exemplo do irmão. E Miguel e Clara, finalmente livres para demonstrar seus sentimentos, faziam questão de mostrar afeto um pelo outro na frente das crianças, não de forma exagerada, mas em pequenos gestos, mãos que se tocavam ao passar, sorrisos secretos, beijos rápidos na testa quando achavam que ninguém estava olhando.
Um dia, Miguel surpreendeu Clara com um anúncio. Vamos fazer um casamento de verdade, ele disse. Não importa que já sejamos casados no papel. Quero fazer do jeito certo desta vez. Com testemunhas, com votos que a gente escolhe, com você usando algo bonito e nós celebrando o que a gente construiu aqui. Clara ficou sem palavras. Ela não precisava de uma cerimônia, não precisava de reconhecimento público do que eles tinham. Mas, ao mesmo tempo, a ideia de se casar com Miguel de verdade, por amor e não por necessidade, fazia seu coração cantar. O casamento foi marcado para o primeiro dia de primavera, quando as flores começassem a desabrochar e o mundo parecesse novo novamente. Clara fez seu próprio vestido, nada elaborado, mas limpo e bonito, com bordados delicados nas mangas que Rosa ajudou a fazer. Miguel comprou sapatos novos para as crianças e uma camisa nova para si mesmo. Um luxo que eles mal podiam pagar, mas que ele insistiu ser necessário. A cerimônia foi simples, realizada no quintal da fazenda, embaixo da árvore grande onde Pedro tinha caído. Alguns vizinhos foram convidados, pessoas que tinham visto a transformação da família Torres e queriam celebrar com eles. O padre da vila próxima concordou em oficiar. Mas o momento mais significativo não foi quando o padre os declarou marido e mulher. Foi quando, depois dos votos tradicionais, Miguel tirou algo do bolso. Era um pequeno broche antigo em forma de jasmim, feito de prata delicada e já gasto pelo tempo. Este broche pertenceu à minha mãe, ele explicou, suas mãos tremendo ligeiramente enquanto o prendia no vestido de Clara. Ela o usava nos dias especiais. Minha primeira esposa nunca quis usá-lo. Disse que era velho demais, que não combinava com nada. Mas eu guardei, pensando que talvez um dia alguém iria valorizá-lo. Alguém que entendesse que as coisas velhas podem ser preciosas, que segundas chances existem, que amor pode florescer mesmo nas circunstâncias mais improváveis. Clara tocou o broche com dedos reverentes, lágrimas escorrendo livremente por seu rosto. Era mais do que um presente. Era um símbolo de que ela não era um substituto, não era uma segunda opção, mas sim alguém valorizada por si mesma. Os convidados aplaudiram quando Miguel e Clara se beijaram. Um beijo longo e profundo que selou não apenas seus votos, mas tudo que tinham passado juntos para chegar até ali. Pedro e Rosa correram para abraçá-los, e por um momento, ali sob o céu azul da primavera, eles eram uma família completa e feliz. Está curtindo essa história? Deixe sua curtida e me conta nos comentários. Você faria o que Clara fez nessa situação? Você teria voltado ou seguido em frente? Quero saber sua opinião sincera. A vida continuou, como a vida sempre continua. Houve dias difíceis, porque fazendas pobres sempre têm dias difíceis. Houve colheitas ruins e animais doentes e telhados que vazavam e roupas que precisavam de remendos sobre remendos. Mas agora havia amor para suavizar as dificuldades. Havia risos durante os jantares. Havia histórias contadas ao redor da lamparina. Havia beijos de boa noite e abraços de bom dia. 6 meses depois do casamento, Clara descobriu que estava grávida. A notícia a encheu de alegria e terror, em medidas iguais. Ela seria uma boa mãe para este bebê? Conseguiria dar a esta criança tudo o que ela merecia? Mas Miguel segurou suas mãos e prometeu que fariam juntos. E as crianças ficaram tão empolgadas com a ideia de um irmãozinho que a ansiedade de Clara começou a se transformar em expectativa. A gravidez foi difícil. Clara ficava enjoada com frequência e os trabalhos da fazenda se tornaram mais desafiadores. Mas a família se ajustou. Pedro e Rosa assumiram mais tarefas, orgulhosos de poderem ajudar. Miguel estava sempre por perto, protegendo Clara de esforços pesados, certificando-se de que ela comia bem e descansava o suficiente. Foi durante essa época que Alberto apareceu.
Clara estava no quintal estendendo roupas quando viu a figura familiar caminhando pela estrada. Ela o reconheceu imediatamente, mesmo que ele estivesse visivelmente diferente. Mais magro, mais curvado, as roupas penduradas em seu corpo como se tivessem sido feitas para um homem maior. Clara ficou imóvel, observando-o se aproximar. Parte dela queria correr para dentro, trancar a porta, esconder-se. Mas outra parte, a parte que tinha crescido e se fortalecido nos últimos meses, ficou parada. Ela não tinha mais medo dele, ele não tinha mais poder sobre ela. Miguel apareceu ao lado dela antes que Alberto chegasse muito perto, sua presença protetora, mas não ameaçadora. Juntos, eles esperaram. Alberto parou a alguns metros de distância, tirando o chapéu e segurando-o com mãos. Por um longo momento, ninguém disse nada. Finalmente, foi Alberto quem quebrou o silêncio. Eu vim pedir desculpas, ele disse, e sua voz estava rouca e quebrada. Pelo que fiz. Por como tratei você. Não tenho desculpa. Fui um homem ruim, e você merecia muito melhor. Clara estudou o rosto dele, procurando sinais de manipulação, de falsidade. Mas tudo o que viu foi arrependimento verdadeiro e vergonha profunda. Por que agora? Ela perguntou. Por que vir aqui agora, depois de tanto tempo? Porque eu tô morrendo, Alberto respondeu simplesmente. O fígado, dizem os médicos. Não tenho muito tempo. E não quero morrer sem ao menos tentar fazer as pazes com as pessoas que machuquei. Eu sei que você não tem obrigação de me perdoar. Eu não mereço perdão. Mas eu precisava que você soubesse que eu sei o quanto fui horrível e que eu sinto muito. Clara sentiu a mão de Miguel apertar a dela suavemente, um gesto de apoio qualquer que fosse sua decisão. Ela olhou para o homem que tinha tornado seus anos de adolescência um inferno vivo, o homem que a tinha trocado por uma dívida como se ela não fosse nada, e percebeu que não sentia raiva, não mais, sentia pena, talvez. E também gratidão de uma forma estranha, porque se Alberto não tivesse feito o que fez, ela nunca teria vindo para cá, nunca teria encontrado Miguel, nunca teria se tornado mãe de Pedro e Rosa, nunca teria descoberto que era capaz de amar e ser amada. Eu te perdoo, Clara disse finalmente, e as palavras saíram mais facilmente do que ela esperava. Mas você não pode fazer parte da minha vida, não depois de tudo. Você pode ter seu perdão, mas não pode ter minha presença. Alberto acenou com a cabeça, lágrimas escorrendo por seu rosto envelhecido. Eu entendo, e é mais do que eu merecia. Ele olhou para Miguel. Cuida bem dela, ela é especial. Eu sei, Miguel respondeu, e eu cuido. Alberto colocou o chapéu de volta e se virou para ir embora. Clara o observou se afastar, sabendo que provavelmente nunca o veria novamente. E estava em paz com isso. Ela tinha perdoado, não porque ele merecia, mas porque ela merecia a liberdade que o perdão trazia. O bebê nasceu numa noite quente de verão, depois de longas horas de trabalho de parto, durante as quais Miguel ficou ao lado de Clara, segurando sua mão e sussurrando palavras de encorajamento. Quando finalmente ouviram o choro forte e saudável do recém-nascido, ambos choraram de alívio e alegria. Era um menino. Eles o chamaram de Gabriel, que significa força de Deus, porque sentiram que precisavam de força divina para sobreviver e prosperar no mundo difícil onde tinham nascido. Pedro e Rosa ficaram completamente encantados com o irmãozinho. Rosa insistia em ajudar com tudo, desde trocar fraldas até embalar o bebê para dormir. Pedro, agora com 9 anos e se considerando bastante crescido, assumiu mais responsabilidades na fazenda sem reclamar, orgulhoso de poder ajudar para que a mãe pudesse se recuperar e cuidar do bebê. Na primeira primavera depois do nascimento de Gabriel, quando o bebê tinha quase 1 ano e já estava começando a dar seus primeiros passos, a família fez um ritual especial. Juntos, os 5 foram até o canteiro de jasmins que Clara e Miguel tinham salvado tantos meses atrás.
As plantas estavam florescendo lindamente agora, produzindo mais flores do que nunca. E ao lado delas plantaram uma nova árvore, uma pequena muda que Miguel tinha conseguido na vila, de uma espécie que produzia flores amarelas brilhantes na primavera. Esta é a árvore da esperança, Miguel explicou às crianças, enquanto todos ajudavam a plantar. Cada um de nós vai colocar terra ao redor dela, e enquanto crescer, vamos lembrar de como nossa família cresceu também. De como fomos de pessoas quebradas e sozinhas para uma família forte e unida. Um por um, cada membro da família colocou punhados de terra ao redor da muda. Pedro foi primeiro, sério e cuidadoso. Rosa foi em seguida, cantarolando uma musiquinha enquanto trabalhava. Miguel colocou várias pás cheias, firmando bem a base. Clara, com Gabriel no colo, inclinou-se e colocou sua terra com a mão livre, o bebê observando com olhos arregalados e curiosos. Quando terminaram, ficaram ali parados por um momento, olhando para a pequena árvore que representava tanto. Miguel passou o braço ao redor dos ombros de Clara, puxando-a para perto. Pedro e Rosa se apertaram ao lado deles, e Gabriel sorriu contentemente nos braços da mãe. Nós conseguimos, Clara sussurrou, olhando do marido para os filhos para a árvore. Contra todas as probabilidades, nós realmente conseguimos. Conseguimos, Miguel concordou, beijando seu cabelo. E vamos continuar conseguindo. Juntos. E ali, sob o céu azul da primavera, ao lado dos jasmins que lembravam o passado e da nova árvore que prometia o futuro, uma família que tinha sido formada pelas circunstâncias mais improváveis, ficou unida. Não por sangue, não por obrigação, mas por algo muito mais forte. Amor escolhido, conquistado e cultivado com cuidado dia após dia. E assim chegamos ao final de mais uma história que nos faz refletir sobre a vida. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal para não perder nenhuma história como essa. E me conta aqui nos comentários, essa história te fez lembrar de alguma situação da sua vida? O que mais te marcou? Quero saber sua opinião. Muito obrigado por estar aqui e ser parte desta comunidade que cresce a cada dia. Você é muito importante para este canal. Até nosso próximo encontro.